olhamos as Escrituras, a palavra de Deus, nós continuamos ministrando sobre a palavra de Deus. Nós estamos na estação do crescimento e temos ministrado sobre a palavra de Deus. E eu quero convidar você que está aqui conosco e muitos irmãos e irmãs que estão conosco também pela internet, pelo nosso Facebook, Igreja Presbiteriana de Manaus, pelo YouTube, IP Manaus Oficial, e também pelo nosso Instagram, Igreja Presbiteriana de Manaus, que vocês também estão cultuando a Deus. Deus abençoe sua vida, que você seja grandemente abençoado e abençoada nesse tempo conosco aqui, em nome de Jesus. Queridos, segundo livro dos Reis, capítulo 22, por favor, versículos de 8 a 13. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículos de 8 a 13. Quem abriu, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Vamos orar, queridos. Deus, muito obrigado. Obrigado pelo teu poder. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós temos entendido os teus desígnios, os teus propósitos sobre nossas vidas. Mas ajuda-nos, ó Deus, a discerni-los neste tempo. E somente a tua palavra é capaz de gerar no nosso coração. Somente a tua palavra é capaz de forjar a nossa alma para entender a tua vontade. Por isso nós necessitamos avidamente da sua palavra para a glória do seu nome. Lava minhas mãos, purifica o meu coração, Senhor. Enche-me, abrasa a minha boca. Abrasa a minha boca, Senhor. Faz de mim apenas um tição em tuas mãos. E que o Senhor me use para a glória do teu nome. Que o Senhor lave-me, purifique-me. Que o Senhor perdoe os meus pecados. Que o Senhor venha sobre mim e tome a minha vida, para que a tua igreja seja tomada também pelo teu Espírito. Que seja assim, Deus, para a glória e o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. É irrelevante viver uma vida sem a palavra de Deus. É impossível vivermos um projeto de vida sem que a palavra de Deus seja o norte da nossa vida. Assim como nós respiramos o ar,
também a nossa alma deve suspirar pela palavra de Deus. Nenhum curso da nossa vida pode prescindir de vivermos sob a lente, a retina da palavra de Deus. Deus levantou o rei Josias, que significa Yahvé é a minha cura. E ele levantou este rei num tempo onde os líderes espirituais não tinham a Bíblia como paradigma, modelo, não tinham a Bíblia como referência para dirigir o povo de Deus. E Deus levanta este homem com um objetivo: ser um dos maiores reformadores do povo de Deus, do povo de Israel, do povo de Judá, no sentido não só estrutural, mas também espiritual, principalmente. Por isso, nesta noite, eu quero arrazoar com os irmãos, eu quero pensar com os irmãos sobre três aspectos que eu reputo ser fundamental para a nossa reflexão hoje aqui. E que nós possamos aprender nesse texto três lições que eu reputo ser o norte para quem quer viver uma vida transformadora na dimensão espiritual. Primeiro, a palavra de Deus, somente ela pode dar sentido à nossa vida. Somente a palavra de Deus é capaz de dar sentido à nossa vida. Observe o texto, por favor, os versículos de número 8 a 10. Diz assim: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E o Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. A casa de Deus estava sendo reformada a mando do rei Josias. O templo do Senhor estava sendo reparado. E na reparação do templo, a Bíblia diz que o sumo sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei. Nós não sabemos se foi todo o livro da lei, o Pentateuco, ou somente o livro de Deuteronômio, o livro da lei. Mas o fato é que ele encontrou esse livro. E o texto é muito claro e peremptório quando diz: achei o livro da lei. Parece algo como que um contrassenso. Como que um povo que teve como referência sempre a palavra de Deus, tinha o livro da lei no templo do Senhor perdido? Se fizermos uma avaliação, eu creio que mais de 60 anos o povo de Judá, o povo de Israel, estava sem viver uma vida tendo como norte a palavra de Deus. O avô de Josias, Manassés, um dos piores reis de Judá, de Israel, aquele que não somente levantou postes ídolos nos outeiros de Jerusalém, aquele que não somente colocou postes ídolos dentro do templo do Senhor, mas também sacrificou aos postes ídolos, fazendo com que até o seu próprio filho
e filhas fossem levados e levadas ao sacrifício. O seu próprio pai Amon, a Bíblia diz que este rei foi tão mau, mas tão mau, que não durou o seu reinado 2 anos. Se o reinado de Manassés durou mais de 50 anos, o reinado de Amon durou 2 anos. De tão perversidade, de tanta malignidade, a Bíblia diz que os servos, não suportando o tacão de Amon, matou, assassinou. Então esses 2 reis viveram completamente alienados, indiferentes à palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus tinha se perdido dentro do templo há muito tempo. E diz a palavra de Deus que quando o sumo sacerdote encontra o livro, ele se espanta dizendo: eu achei o livro. E quando ele entrega ao escrivão, ao escriba Safã, e este o leva à presença do rei, me parece algo também interessante aqui, porque Safã só falou sobre o livro da lei depois que ele fez um relatório sobre a reparação do templo, como que o livro fosse uma espécie de apêndice da vida do povo de Judá, do povo de Israel. Sabe, irmãos e irmãs, nós também podemos viver uma vida cristã, uma vida religiosa, exatamente como o povo de Judá, o povo de Israel vivenciou. A gente pode ter uma vida religiosa, a gente pode vir aqui domingo a domingo, a gente pode ter uma vida já com toda uma dinâmica de religiosidade, mas completamente distante da palavra de Deus. Quanto tempo faz que você não lê a Bíblia toda? Você já leu a Bíblia toda? Quanto tempo faz que você não faz da Bíblia um devocional? E aqui eu quero falar também para pastores, eu quero falar aqui para presbíteros, para diáconos, para líderes de grupos familiares, para líderes de ministérios na igreja. Não basta apenas a gente pegar a Bíblia e fazer da Bíblia a nossa hermenêutica, a nossa homilética, a nossa exegese para expor uma palavra às pessoas. Nós precisamos olhar para a Bíblia como palavra de Deus, como vida devocional, como entrega, como rendição, compreensão de que somente a palavra de Deus é capaz de nos sensibilizar e nos dar a visão certa do que Deus deseja para nossas vidas e para a igreja. Havia uma inquietação profunda no coração de um monge conhecido como Lutero. Lutero tinha uma inquietação na alma. A inquietação na alma de Lutero era profunda porque ele não sentia-se completamente rendido aos pés do Senhor. A salvação parece que era algo distante quando ele se deparava com os seus pecados. Os pecados de Lutero eram tão inquietantes na sua alma que todo dia ele ia para o seu mentor confessar os seus pecados. Não só todo dia, mas de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, a ponto do seu mentor dizer: Lutero, eu não aguento mais você, junta todos os teus pecados num dia só e vem falar comigo, porque assim não dá. Mas a inquietação deste homem é porque ele precisava saciar a sua sede espiritual, ter a convicção da salvação em Cristo. E diz a tradição, a história, que um dia Lutero, andando pelos corredores do mosteiro, ele vê uma porta, ele abre a porta, e ao abrir a porta ele encontra uma Bíblia acorrentada. E ele então tira aquelas correntes e ele começa a estudar essa Bíblia. Provavelmente era a Vulgata latina. E ele começa a ler.
E ele se depara com Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz: portanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê, do judeu e do grego. E aí o texto aponta exatamente para o livro do profeta Abacuque, no capítulo 2 e 3, quando ele fala sobre a fé, e ele encontra ali a expressão: o justo viverá pela fé. Ele então tem o entendimento de que a graça de Deus não é um ato meritório do homem, não é pelo esforço humano, não é pelas nossas próprias atitudes que nós somos agraciados pela graça, mas a graça de Deus é um favor imerecido, a graça de Deus é um ato voluntário, intencional de Deus para conosco. E este homem então entende sobre a justificação da fé, dizendo: em Cristo Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, quando o sangue foi vertido, eu fui justificado. A ira de Deus era implacável sobre a minha vida, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que aplacou a ira vindoura sobre mim e me deu a vida eterna. E meu irmão, minha irmã, isto é palavra de Deus. Deu vida ao coração de Lutero e se transformou num grande movimento extraordinário, que em 31 de outubro de 1517 se deflagrou a reforma protestante. Nós precisamos de uma nova reforma, uma reforma espiritual, uma reforma de quebrantamento, uma reforma de submissão, uma reforma de entender que Deus está conosco e nós precisamos mudar a nossa vida, porque quando nós mudamos nossas vidas, quando nós quedamos nossa vida diante de Deus, nós reconhecemos que somente a palavra de Deus é capaz de fazer isso. Achei o livro. Querido, minha querida, ache o livro da lei. Ache aquele que está talvez em um pórtico dentro da sua casa, aberto no Salmo de número 91, como apenas um amuleto, apenas um bibelô. Traga a palavra de Deus para a sua vida. Renda-se à palavra de Deus, submeta-se à palavra de Deus, viva a palavra de Deus, faça como diz o profeta Ezequiel: Senhor, eu quero comer o teu rolo santo. Somente a palavra de Deus produz sentido para a nossa vida. Em segundo lugar, a palavra de Deus produz arrependimento. Somente a palavra de Deus é capaz de produzir arrependimento. Observe o texto, por favor, no verso de número 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei ao sumo sacerdote Ilquias: Aicão, filho de Safã, Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, a Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e todo o povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. O escriba diz ao rei Josias: achamos o livro da lei. O rei diz: leia o livro. Eu fico imaginando a cena do escriba lendo o livro, do escrivão lendo o livro. Imagina o livro da lei: não terás outros deuses além de mim. Ao entrares na terra que o Senhor te deu por herança, a terra que mana leite e mel, não consultará, não irás enveredar pela necromancia, não consultará os mortos, não se submeterá aos povos que consultam mortos. Quando entrares na terra que eu te der por herança, não levante postes ídolos nos outeiros de Jerusalém, e nem no templo, na casa do Senhor.
quando entrares na terra que eu te der por herança, não sacrifique os seus filhos a Moloque. E este homem começa a ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. E quando ele começa a ouvir esta palavra tão contundente, tão incisiva, tão terminante, a Bíblia diz que este homem, diante da palavra, esta palavra de poder, ele se lança no chão, ele rasga as vestes e ele percebe quão pecador, quão distante está o povo de Deus do próprio Deus. Será, irmãos, que não está no tempo de nós também nos depararmos com os ensinos de Deus, com a palavra de Deus, com a contundência da autoridade da palavra de Deus, confrontar estas mensagens conosco, com a nossa vida, com os nossos pecados, com os pecados de estimação, com a nossa própria realidade. Talvez o nosso maior problema é que a gente fica olhando para o vizinho, para o outro, falando do outro, dizendo a respeito do outro, mas nós não olhamos para nós mesmos. Fazemos uma cortina de fumaça para esconder os assombros da nossa alma, as inquietações mais pecaminosas da nossa existência. Nós fazemos isso, irmãos. Nós fazemos isso, apontamos o dedo para os outros, porque nós muitas vezes estamos em pecado. E para esconder isso, nós então transferimos aos outros, às pessoas, as suas mazelas, as suas fragilidades, e esboçamos as suas fragilidades e as suas limitações, mas nós não vamos diante de Deus e diante da palavra dele e reconhecemos os nossos próprios pecados. Uma igreja só experimenta um verdadeiro avivamento quando ela passa pelo genuíno quebrantamento espiritual. A palavra de Deus diz que depois desse momento que Josias se quebranta diante de Deus, ele então faz uma consulta ao povo. E o que me chama a atenção dessa palavra é o que está no segundo livro dos Reis, no capítulo 23. Leia comigo do versículo 1 ao versículo 3, o capítulo 23, depois do 22 que você leu conosco, nós lemos aqui nesse momento. Diz assim a palavra de Deus: então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Palavra de Deus sendo lida, crianças, adolescentes, jovens, adultos, sacerdotes, levitas, líderes espirituais, governantes, soldados, todos, homens e mulheres, ouvindo a palavra de Deus, palavra que tinha sido calada por causa do pecado do povo, palavra que não tinha sido prolada por causa do pecado do povo. Sabe, esse é o nosso problema. É impossível vivermos uma vida de busca pelo um grande avivamento sem que a gente leia a palavra de Deus. E esse povo então ouve a palavra e eles fazem uma aliança com Deus. E o povo começa a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí começa uma reforma, uma incursão transformadora no povo de Judá. A Bíblia diz que nesse momento o rei Josias levanta-se diante do povo
e começa a fazer uma reforma espiritual poderosa. A primeira coisa que ele faz é entrar na casa do Senhor, junto com os religiosos, junto com os sacerdotes, junto com os levitas, junto com os homens que acompanhavam, e tira do templo todos os postes ídolos que estavam no templo. Nós precisamos tirar os postes ídolos dentro do templo, porque existem postes ídolos dentro do templo. E não é imagem e escultura, mas as imagens e esculturas que estão brotadas aqui dentro da gente. O poste ídolo da inveja, o poste ídolo da maledicência, o poste ídolo do egoísmo, o poste ídolo da vaidade, o poste ídolo da altivez espiritual. Sabe por quê? Porque todas as vezes que a gente fala disso, a gente está falando da gente mesmo. Porque a gente é vaidoso, porque a gente é egoísta, porque a gente é invejoso, porque a gente muitas vezes é assim. Está na hora da gente tirar isso dentro da gente. Quais são os seus postes ídolos? Quando a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 23, buscai primeiro o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas, e as outras coisas vos acrescentadas. A pergunta é: quais os postes ídolos que estão à frente de Deus na sua vida e na minha vida? Mas ele não parou aí. Ele subiu nos outeiros, nos montes em volta de Jerusalém, e tirou todos os postes ídolos. Pegou os postes ídolos do templo, dos outeiros, expulsou os sacerdotes que praticavam sexo como símbolo de adoração, arrancou-os de lá do templo, pegou todos os utensílios de adoração a Baal, a Maloque, foi no vale de Inom, destruiu todos os postes ídolos de adoração e sacrifícios humanos, pegou tudo isso e lançou no vale do Cedron e queimou-os. Mas mais do que isso, saiu da região de Judá e foi em Samaria. Chegou em Samaria, tirou todos os postes ídolos que estavam no templo de Jeroboão, fez uma reforma contra todo tipo de idolatria. Ele removeu todos os ídolos que estavam à frente, ordenado pela palavra de Deus. Está na hora de nós removermos os ídolos que nós temos dentro do nosso coração. O ídolo do dinheiro, o ídolo de colocar coisas à frente do nosso Deus, que é único e verdadeiro, o ídolo da vaidade, o ídolo do culto ao corpo, o ídolo do narcisismo. Está na hora da gente tirar o ídolo de achar de que nós somos melhores do que os outros. Está na hora de nós nos quebrantarmos diante de Deus e falarmos claramente: Senhor Deus, hoje é dia de remoção dos ídolos, ídolos que nos levam a vivermos uma vida de dependência no pecado. Está na hora, irmãos, de nós abdicarmos, rompermos com todo tipo de vício. O vício da bebedice, o vício da pornografia, o vício de tudo aquilo que não agrada a Deus, o vício por dinheiro em detrimento do projeto de Deus para a nossa vida. Está na hora, irmãos, de nós tirarmos os ídolos, de estarmos na insubmissão à autoridade espiritual na igreja. Está na hora, irmãos, de nós removermos tudo isso, porque se nós removermos tudo isso, o nosso Deus
o nosso Deus vai se agradar de nós. Vai se agradar de nós. O nosso Deus vai se alegrar. E o nosso caminho não será caminho de morte. O nosso caminho não será um caminho de derrota. O nosso caminho não será um caminho de fracasso. Ao contrário, o nosso caminho será um caminho glorioso. Nós estaremos levantando os estandartes da fé. Nós estaremos dizendo que a palavra de Deus é a bússola para a nossa vida. Nós estaremos dizendo que a palavra de Deus é a forma pela qual nós devemos viver. Nós não viveremos uma vida segundo o curso de um homem e nem de vãs filosofias. Nós não serviremos a homens e nem mulheres que muitas vezes vivem uma vida completamente dissociada da palavra de Deus. Nós não queremos viver sob o espectro daquelas palavras retóricas, palavras eloquentes, totalmente dissociadas das Escrituras. Nós não queremos servir a líderes que estão totalmente longe da palavra de Deus. Nós queremos, irmãos, viver uma vida à luz das Escrituras. A palavra de Deus diz que essa Escritura é lâmpada para os nossos pés, é luz para a nossa caminhada. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é um favo de mel nos nossos lábios, ela é mais doce do que isso. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é espada de dois gumes. A palavra de Deus é poderosa para transformar qualquer pessoa rendida aos pés de Jesus. A palavra de Deus é poderosa para liberar graça sobre a sua família. A palavra de Deus é poderosa para restaurar o seu casamento. A palavra de Deus é poderosa para restaurar o seu filho. A palavra de Deus é poderosa para salvar o Amazonas. A palavra de Deus é poderosa para alcançar Manaus. A palavra de Deus é poderosa para transformar a igreja presbiteriana de Manaus, em nome de Jesus. É a palavra de Deus, somente a palavra de Deus. Vamos remover tudo aquilo que nos impede de ter intimidade com Deus. Mas finalmente, a palavra de Deus é poderosa para nos livrar de todo mal. A palavra de Deus é poderosa para nos livrar de todo mal. Observe, por favor, ainda no capítulo 22, versículo 19 e 20. Diz assim, segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 19 e 20. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi. Diz: pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. O rei Josias pediu para consultar a profetisa Hulda sobre a nação de Judá. Estava apontado claramente que se avizinhava, por causa da apostasia e da idolatria, o cativeiro babilônico. Mas Deus usa a profetisa Hulda para trazer uma palavra para o coração de Josias. Porque você se voltou para mim, porque você cumpriu os meus estatutos, porque você ouviu minha voz, o teu reinado será um reinado vitorioso. 31 anos de reinado. Esse homem começou a reger debaixo da mentoria de líderes espirituais de Judá com 8 anos de idade. Com 16 anos, este homem foi movido a reparar o templo, mesmo não tendo o conhecimento da lei em plenitude no meio do povo.
Mas a Bíblia diz que este homem, ele não seguiu o caminho do seu avô Manassés, ele não seguiu o caminho do seu pai Amon. A Bíblia diz que Josias seguiu o rei, o seu pai Davi, o homem segundo o coração de Deus. E por causa disso, aos 26 anos, ele faz a maior reforma na história do povo de Israel. Não só uma reforma estrutural, mas uma reforma espiritual de toda a nação. E por causa disso, o Senhor o livrou de todo o mal. Por causa disso, o Senhor disse: eu vou colocar você, e quando você descer a sepultura, você vai descansar em paz. Nós estamos contando a história de Josias. Nós estamos falando de uma história milenar. Sabe, irmãos, se nós removermos os ídolos do nosso coração, se nós removermos os ídolos que estão por aí no nosso meio, se nós adorarmos a Deus, se nós nos humilharmos diante dEle, o Senhor há de nos livrar de todo o mal. O Senhor há de livrar a sua igreja de todo o mal. Eu estou convencido de que o inimigo está furioso com a igreja presbiteriana de Manaus. Eu estou convencido disso. Eu estou convencido de que forças do mal têm se levantado de maneira avassaladora contra esta igreja. E eu posso dizer o porquê? Porque o dia que nós dissemos que essa igreja é a igreja presbiteriana de Manaus, a igreja da Amazônia, fato esse que há mais de 100 anos, esta igreja já faz o que ela faz hoje, uma igreja missionária, uma igreja que tem seus grupos familiares, que faz o enfrentamento na periferia, ou melhor, nos lugares mais longínquos da nossa cidade, uma congregação na Zona Leste, uma congregação no Morro da Liberdade, uma congregação nos lugares mais longínquos que nós muitas vezes nem sabemos, mas nesse momento tem uma porta aberta com 40, 50, 70, 80, 100, 150 irmãos adorando nesses lugares onde a violência é exacerbada. Uma igreja que entrou no meio dos povos indígenas, onde quem entra sabe dos desafios espirituais na proclamação do Evangelho. Uma igreja que vai aos ribeirinhos, Rio Solimões, Rio Negro, afluentes, os furos chegando nos lagos. Lá tem uma congregação, muitas vezes com lamparina acesa, e os irmãos chegando com sandália de borracha nas mãos, porque os seus pés estão todos lameados para ouvir o Evangelho. Irmãos que sobem canoas num banzeiro terrível, e enfrentando um rio revolto, numa tempestade, para chegar numa congregação para ouvir a palavra de Deus. Uma igreja que olha para a realidade social, existencial dessa cidade e alcança 70 mil pessoas assistindo nos momentos mais tétricos da pandemia. Uma igreja que caiu, desmoronou toda essa estrutura aqui, e em 6 meses foi levantado isso. Uma igreja que a cada dia, quando nós começamos aqui, tinha um vão lá
e agora está junto aqui, e Deus fazendo algo a cada dia. Uma igreja que um fogo surgiu e incendiou um galpão, e a gente não sabe nem por quê, como foi. Será que essa igreja que faz um musical, e vidas são rendidas, e hoje mais de 200 pessoas estão sendo discipuladas simultaneamente, e vão chegar a quase 300 pessoas para serem batizadas, eu creio nisso, em novembro, fora o que já aconteceu? Você acha que o diabo não está furioso? Você acha que ele não está furioso? Mas eu tenho uma notícia linda para dar para você. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Eu tenho uma notícia para dar para você. Você é sal da terra, você é luz do mundo, Jesus disse isso. Eu tenho uma palavra para dizer para você. O Senhor fez algo especial na sua vida, o sol da justiça já raiou, e nós vamos proclamar esse evangelho enquanto estivermos aqui, em nome de Jesus. Nós vamos avançar as fronteiras, nós iremos ir aos lugares mais longínquos, os rincões dessa cidade, os rincões desse estado, e fora desse estado, e fora do Brasil, nós continuaremos a pregoar o evangelho da graça, porque cremos que nós fomos chamados para isso, e não importa as barreiras, não importa os levantes, não importa as forças do mal se levantando, levantam e vão cair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o inimigo não tem poder de possessividade nem de propriedade sobre a sua casa e sobre a sua família. Sabe por quê? Porque está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 18, que aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. Sabe por quê? Porque nós temos aqui uma percepção clara. Quanto mais o inferno se levanta, mais testifica que nós somos de Deus. Nós não viemos para cá, meus irmãos, minhas irmãs, nós não estamos aqui como um parque de diversão. Nós estamos aqui para uma guerra espiritual, para fazer o enfrentamento, para avançarmos em nome de Jesus. E eu creio, quando esses irmãos queridos vêm lá de Goiânia, esses irmãos vêm de Belo Horizonte, irmãos vêm de Santa Catarina e de tantos outros lugares, quando esses irmãos estão vindo, sabe por quê? Porque vocês são fruto da nossa oração, dizendo: Senhor, manda mais trabalhadores, rogai, Senhor, para que juntos, como igreja, como reino de Deus, continuemos proclamando o evangelho da graça, e esse evangelho vai avançar. Pode crer nisso, acredite nisso, este evangelho vai crescer, e esta igreja vai avançar, e o Senhor dará a nós um grande avivamento, porque esse é o anseio da alma desta igreja, para a glória de Deus, e que seja assim em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Por isso, viva sob a direção da autoridade da palavra de Deus. Faça todo dia um esforço de ler pelo menos um versículo. Um versículo. Eu lembro quando, 4 anos, pastor Wellington, 4, 5 anos, acho 4 anos, que nós fizemos um movimento de leitura da palavra de Deus, junto com os 21 dias de oração e jejum. Eu espero que a gente possa fazer agora em janeiro, essa mesma. E Deus nos deu a graça de lermos a Bíblia em 21 dias. Você já pensou nisso? 8 horas por dia lendo a Bíblia, em voz alta. Alguém diz: pastor, eu quero trabalhar. E o que você faz de meia-noite até às 6? Se nós buscarmos a palavra de Deus, o avivamento vem, nossa vida tem sentido, e nós vamos continuar caminhando em nome de Jesus. Se nós não lermos a palavra de Deus, vai sempre acontecer dentro de nós a carne vai prevalecer, mas a Bíblia diz: andai no Espírito, e jamais satisfarei o desejo da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são
opostas entre si. Isso está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe sua vida. Saia daqui com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.